Hoje nossa reflexão vai nos levar a melhorar, apurar a nossa visão, né? Entender que é necessário ter visão espiritual. Há muitas pessoas cheias de visão no mundo que estamos vivendo, né? Até uns falam assim, olha, e pega a visão. Mas que visão é essa? Qual é a visão que você tem tido? Qual é os planos e projetos que você tem colocado em sua vida? E quais são realizados com êxito? Bem, no versículo destaque de hoje, lá de João, no capítulo 9, versículo 39, tem um texto que Jesus diz o seguinte: disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Mas como assim? No Evangelho de João, capítulo 9, encontramos uma interessante história sobre a essência da visão espiritual e a resolução do problema, do pecado, da cegueira espiritual. Ela ensina-nos que tudo gira em torno de conhecermos quem Jesus é e crermos nele. Essa passagem narra um episódio do qual Jesus curou o cego de nascença. Era completamente desconhecido de que alguma vez um adulto que nunca tivesse enxergado antes pudesse ver. Isso deveria ter maravilhado a todos, porque era uma forte evidência de que ele era o Filho de Deus. Mas os mais religiosos daquele tempo não queriam enxergar essa verdade, porque estavam com a sua visão turva, né? Eles liam as escrituras, mas não compreendiam, né? E não buscavam a verdade. Tanto é que mataram o Filho de Deus. Será se nós estamos também com a nossa visão turva e não estamos enxergando as maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas? É um episódio muito importante essa leitura, né, Eliana, de João, Sim. Do capítulo 9, quando fala desse cego. Aquele tempo, os religiosos tanto é que acusaram tantas coisas terríveis para ele e expulsaram ele da sinagoga. E acredito que muitas pessoas hoje estão negando Jesus por não ter a visão que deveriam ter do Filho de Deus. Bem, vamos para a nossa leitura hoje de Gênesis capítulo 15, versículos 2 ao versículo 6. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Que texto bonito e maravilhoso, né? Uma palavra dessa aqui, a gente passa um pouquinho para pensar as palavras, as promessas de Jesus para nós. Aqui está Deus prometendo para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Olha para as estrelas do céu, veja, não pode contá-las, assim será a sua descendência. E quando Jesus fala: vinde benditos do meu Pai, tome posse daquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, né? É o paraíso. A gente começa a pensar e se maravilhar do que nós podemos ter. Que visão é essa que eu tenho? Como isso vai acontecer? Eu não posso duvidar, porque se eu duvidar, a minha fé é fragilizada. Então eu tenho que ter fé e convicção de que Deus tem preparado algo muito especial para mim na eternidade, e isso faz com que a minha visão seja apurada. Cada dia mais eu tenho o desejo de estar lá. Isso me fortalece, me dá ânimo para continuar diante das tribulações que nós enfrentamos nesse mundo. Nós precisamos, irmãos, estar com a nossa visão apurada, com a nossa visão direcionada à eternidade. O ser humano precisa ter visões do futuro. Só assim ele consegue forças para trabalhar e desenvolver um projeto. Dizia um velho senhor que ele afirmava também a nossa necessidade de ver realizado um sonho para que a luta pelo objetivo fosse suportável. É necessário nós estarmos vislumbrando algo, sonhando, para que algo possa se concretizar. Com visões conseguimos nadar contra a correnteza. Muitas vezes as dificuldades vêm contra a gente, mas quando temos a visão de conseguir, de buscar, nós não prestamos atenção para as dificuldades.
nós vencemos os desafios, vamos alcançar o que é impossível para muitos, mas para aqueles que têm fé, aqueles que têm visão, se torna possível, porque Deus é o Deus do impossível. Com visões teremos fé. Pela fé, Noé construiu um barco quando ainda nem havia chuva. Pela fé, Abraão creu que seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sua esposa estéril. Precisamos ter fé, precisamos ter visão do que nos espera e do que nós esperamos. O que você tem esperado para você na tua velhice, daqui mais alguns anos? A tua visão é simplesmente nas coisas materiais que você tem? Do seu trabalho, dos seus estudos? Isso é muito bom que você tenha, mas não esqueça que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Tudo que nós fazemos aqui vai ser deixado para trás. Então nós não podemos colocar nossa visão limitada a ela, apenas o que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos aqui, o nosso corpo material, mas devemos mudar o nível, né? Ir para a visão espiritual, ver além dessa vida material que nós vivemos aqui. Ouça esta ilustração. Um homem passeava pela praia ao alvorecer, quando avistou um rapaz que parecia dançar ao longe das ondas que se quebrava na areia. Aproximando-se, percebeu que o jovem se abaixava, pegava uma estrela do mar na areia e as atirava suavemente de volta à água. Chegando perto do rapaz, o homem perguntou: "O que você está fazendo? O sol está subindo, a maré abaixando. Se eu não as devolver ao mar, morrerão", respondeu o moço. "Mas, meu caro jovem, há quilômetros e quilômetros de praias cobertas por estrelas do mar. Você não vai conseguir fazer qualquer diferença", contestou o outro. O jovem curvou-se, pegou mais uma estrela e atirou-a carinhosamente de volta ao oceano, além da arrebentação das ondas, e ele retrucou: "Para essa eu fiz diferença." A atitude daquele jovem mostrou algo especial que há em nós. Fomos dotados de capacidade de fazer diferença. A nossa visão é de fazer a diferença, é de trazer vida, é de ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo, sobre a eternidade. Embora muitas pessoas possam ver a nossa condição como daquele rapaz fazendo uma coisa repetitiva e que parece que não vai dar resultado nenhum, mas veja com seus olhos espirituais que você está fazendo a diferença na vida de alguma pessoa. Não é isso? Então, se fazemos algo para alguém, se a nossa visão é ajudar alguém a conhecer Jesus, estamos cumprindo a missão que foi nos dada pelo Senhor. A igreja tem o objetivo de levar Jesus Cristo à reconciliação com Deus a todos os homens. Esta é a nossa grande tarefa e precisamos ter visão clara dela. Em João 4,35 está registrada uma frase de Jesus Cristo que nos incita a ter uma visão do mundo onde vivemos hoje. Abre aspas: "Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita." Fecha aspas. Jesus nos ensina que precisamos urgentemente ter a visão e seguir em frente, e ter a ação também de falar dele, de levar a palavra de salvação às pessoas que precisam ouvir, porque há muitas pessoas partindo desse mundo sem conhecer Jesus. É preciso levar essa boa notícia de salvação a todas as pessoas. Visão sem ação não passa de um sonho. A ação sem visão é só um passatempo. Visão com ação ajuda a mudar o mundo. Você quer fazer parte daqueles que acrescentam coisas boas a esse mundo que vivemos? Vamos buscar visão que vem do Senhor. Vamos orar para que Ele nos mostre a visão espiritual que precisamos ter para sermos uns servos do Senhor, que o louvam, que servam a Ele em espírito e em verdade. Em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao versículo 19, diz o seguinte: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ora também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Precisamos, irmãos, orar mais, pedir para que Deus nos dê essa visão, a visão espiritual que precisamos para não desanimar nos dias da dificuldade que enfrentaremos. Porque sempre que passamos por dificuldades aqui nesse mundo, somos bombardeados pelo inimigo a tentar desistir da nossa vida espiritual. Sempre somos bombardeados com muitas influências do inimigo para nos incentivar a fazer algo que desagrada a Deus. Agora, se você quer realmente agradar a Deus e quer ser vitorioso, passe a buscar as visões espirituais que Deus tem para você. Comece a se desviar do mal, a fugir daquilo que Deus desagrada e comece a viver a sua vida espiritual mais ativa, congregando, orando, louvando a Deus, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Ter visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Essa clareza diante de todas as situações da vida pode ser aperfeiçoada através do conhecimento da palavra de Deus e da caminhada na fé, na comunhão com o Espírito Santo. Então veja quanto é importante estarmos lendo a palavra de Deus, porque através dela podemos ver exemplos como o de Abraão, podemos ver exemplos como o de Moisés, tantos aqueles que enfrentaram tantas dificuldades, mas enxergaram coisas que as outras pessoas não viam. E para nós hoje, devemos ver os exemplos dos apóstolos do Senhor, que largaram toda a sua vida para se envolver no reino dos céus. E hoje nós estamos aqui com a palavra de Deus disponível porque muitos deram sua vida, derramaram seu sangue para que essa palavra pudesse chegar até nós. Tiveram a visão de que o mundo poderia ser mudado se nós investirmos no reino dos céus. Assim é para mim e para você hoje também. Não desperdice seu tempo, sua juventude, o tempo que você tem com as coisas mundanas, mas se aperfeiçoe a tua visão, afine sua visão para a sua vida espiritual. Vemos muitos exemplos de pessoas prósperas aqui nessa terra, pessoas que adquiriram um grande patrimônio, mas quando se fala sobre a vida espiritual, são vazias, porque investiram tudo o que tinha naquilo que é perecível. Que tristeza! Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo que temos aqui e ensinar essas pessoas que é bom ter as coisas, é bom conquistar coisas, é bom ter patrimônio, mas o maior patrimônio que o homem pode ter é o seu relacionamento com Deus. É a segurança de que Deus está nos protegendo, Deus está nos abençoando, Deus está preparando um lugar especial para mim e para você. Eu queria deixar o texto final para você de Colossenses, capítulo 3, versículos 2 e versículo 3. Guarde essa palavra no teu coração. Quando diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Tenha isso em mente, guarde isso no seu coração, porque você não é um Zé Ninguém. Você é um servo de Deus que está aqui fazendo a diferença nesse mundo, levando palavra de salvação às pessoas que não conhecem Jesus ainda. Esse é o maior patrimônio, essa é a melhor visão que um homem pode ter. Nosso Deus, Pai querido, que bom estar aqui mais uma vez, mais uma manhã, te louvando e te exaltando, refletindo em tua palavra e descobrindo cada dia mais o quão é bom e maravilhoso te servir. Eu te agradeço pela semana que passou, por a semana que está começando agora. Desperta em nossos corações, em nossas mentes, a ter visões que vêm do alto, visões que vêm de ti, que nos alerta para o perigo do pecado e nos alerta para nos dedicar mais a fazer a tua vontade. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que tem nos acompanhado nessa jornada. Nos fortaleça espiritualmente, Pai. Abençoe cada um dos ouvintes que estão aqui nos acompanhando nessa manhã. Que eles também tenham o desejo de ter visões espirituais, ter a visão que só o Senhor pode nos dar. Uma visão de vida eterna, uma visão de paz, uma visão de vida
e de tranquilidade, de conforto que só o Senhor pode nos dar. Te agradeço por esse dia, pela vida, pela proteção que o Senhor nos tem dado. Nós oramos em nome de teu Filho amado Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão